aqui para gravar esse vídeo, comecei a pensar, refletir na vida em relação ao Vasco. Sabe, eu fiquei aqui me perguntando, cara, será que vai chegar o momento, o dia, a gente vai falar de Vasco com mais tranquilidade, um clima mais suave, podemos colocar assim, mais resenha. Eu até tento ter essa pegada aqui no canal, faço algumas brincadeiras. Um amigo até comentou ontem comigo, nunca vi um torcedor mais dramático que você. É por isso, a gente tenta colocar um clima mais leve, mas isso dura, de repente, até a próxima partida, o próximo jogo, porque é muito problema, E aí, assim, não tem como a gente iniciar esse vídeo sem destacar aqui a live, a entrevista do Sapinto, treinador português que passou pelo Vasco. Passou pelo Vasco em 2020 ao canal Expresso 1923. Porque você começa a pensar, cara, o que a gente fez para merecer isso, Porque tem uma galera falando que essa entrevista até tá repercutindo lá em Portugal, porque é muito vergonhoso para um clube do tamanho do Vasco, do gigantismo que tem o Vasco em relação à sua torcida, você ter isso internamente, sabe? É uma coisa que você para pra pensar e fica assim, realmente, desculpa até o palavrão, vou falar aqui no mudo, abaixa aí o volume, que passa pelo Vasco. Isso dá uma raiva assim que vai te consumindo por dentro, isso não é drama não, porque a gente quer ganhar. A gente tá com tesão pra ganhar, pra gritar é campeão, pra viver um bom ano, como foi, por exemplo, em 2011, Um bom, cara, como é bom ali, às vezes eu fico pensando nisso, cara, aquele ano de 2000 eu deveria ter aproveitado mais, mano, ter curtido mais aquela, sabe, porque depois daquilo ali... Então assim, não tem como a gente começar de outra forma. Olha só, família, em entrevista ao canal Expresso 1923, Ricardo Sapinto, técnico do Vasco em 2020, fala sobre dificuldades financeiras no clube e revela que um jacaré comeu a pata de um cachorro no CT. Aspas aqui pro Sapinto, tá? Eu não sou milagreiro. Não posso fazer as coisas sozinho. Eu não tinha dinheiro para pintar o campo do CT, nem para tomar um pequeno almoço. Havia garotos sem dinheiro para comer. Eu não recebi nenhum salário em 4 ou 5 meses. Alguém viu eu reclamar de alguma coisa? E sucuri? Olha isso. O campo não era tapado, como está hoje. Tem várias histórias. Tínhamos um cachorrinho que estava lá todas as manhãs. No dia seguinte, estava sem uma pata. O que aconteceu? Uma bola caiu lá atrás e ele foi atrás da bola. E o jacaré roubou-lhe a pata. Tem mais aqui, ó. São 25 anos de crise no Vasco. E vocês, vascaínos, ainda não descobriram o motivo? Não é possível que não tenha uma pessoa dentre os milhares de torcedores que consiga fazer uma gestão profissional com bons profissionais. Tá aí, Sapinto. E assim, isso dá um desânimo, cara? Não sei vocês, porque a gente vê a atual situação do Vasco, e aí isso aqui aconteceu em 2020, naquela situação ali das eleições do Vasco, que o Salgado acabou assumindo, foi o Campelo passou, para o Jorge Salgado, e aí essa desgraça que aconteceu no Vasco, Claro, o clube já estava num momento terrível, mas piorou, porque eu acho que a esperança que o vascaíno tinha nesse processo de SAF era, poxa, gigante. O torcedor estava colocando muita fé naquilo ali, mas infelizmente, olha o que eles construíram. Agora, o Pedrinho ele vem sofrendo em relação a isso, porque eu te pergunto, o que mudou no Vasco em termos de estrutura no CT? Imagino que tá melhor nesse momento. Agora, a parte financeira, time, sabe? Muita coisa, o Vasco evoluiu pouca coisa, e agora a galera quer jogar na conta do cara, quer cobrar, claro, ele tem suas responsabilidades, já falei aqui algumas vezes com vocês, que poxa, será que um outro presidente, uma outra pessoa poderia ser, o Vasco poderia estar no melhor momento, por exemplo, o Levinciano, que disputou com ele, não sei, mas agora é muito injusto algumas pessoas ficarem gritando, dando chilique, defender a 777 o Salgado lá atrás, que através desse cenário aqui que o Sapinto tá falando, todo mundo, desse processo que eu estou falando, Salgado, alguns jornalistas, passaram uma mensagem para você que, olha,
É a SAF. A SAF é a saída. E venderam para 777. Eu coloquei aqui, né, uma fala do Jorge Salgado ontem para vocês. Posso até pegar aqui, né, de novo, ele falando que a 777 foi a única que aceitou as condições do Vasco. E olha hoje, olha o presente do Vasco em comparação a Botafogo, Bahia e, por que não, o próprio Cruzeiro. Sabe? Então, assim, vergonhoso. Né? Bando de passa pelo Vasco. Como ele disse aqui, né? Será que tem um vascaíno capaz de administrar esse clube, de trabalhar de uma forma profissional? Já falei aqui e repito. Será que é o Pedrinho? Será que tem competência para isso? Eu tô torcendo muito para que sim, né? Para que ele seja esse presidente aí para realmente tentar tirar o Vasco desse buraco. Né? Só que isso leva tempo, família vascaína, não é da noite pro dia não, porque da noite pro dia foi o que te passaram recentemente. A 777 tem dinheiro pra caraca, eu posso te garantir, né, palavras do Flávio Dias, que eles, acertando com o Vasco, vão montar um time... Difícil, né? Difícil. Mas assim, família, tem muita coisa pra gente falar aqui e eu vou continuar nesse sentido aí, tá? Até falando sobre a SAF do Série C. Valores, né, o que está sendo ali cogitado nesse projeto, para você ficar com mais raiva. Quando você pegar esse cara, Pedrinho é incompetente, Pedrinho é isso, Pedrinho é aquilo, mas você tem que entender o que construíram com o Vasco, Jorge Salgado e 777. Pegando, né, o exemplo da possível SAF aí do Série C. Além disso, vamos falar do Lloyd, Payet, né, projetar aqui o time também, visando esse confronto aí contra o Santos. Tem muita resenha, família vascaína, chega aí. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Seguindo aqui a nossa resenha, finalmente, hein? Finalmente vão apresentar o Lloyd, tá aí. Lloyd Augusto será apresentado oficialmente amanhã, às 10 horas, no CT Moacir Barbosa. Eu sei que, poxa, recentemente, né, ontem, a gente destacou aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos, dizendo que pessoas internamente no Vasco estariam dizendo que é um jogador que não tem nível para jogar no Vasco. E a gente espera que isso não seja verdade, né? Que o Lloyd possa dar uma resposta, que ele possa ajudar, porque a gente também precisa de um pouco de sorte, né? O Vasco fez uma aposta nesse jogador, coisa que fez também com o Jean Davi, que eu já coloquei aqui a minha opinião. Na minha visão, foi um erro da gestão do Pedrinho, a contratação do Jean Davi. O Lloyd eu até entendo pelas características de velocidade, drible, de recomposição, de ajudar taticamente, mas aí é uma outra parada, né? Se ele de fato não tem nível para jogar no Vasco, gente, aí é mais um erro que a gente não pode admitir, né? Tem que ter mais critério, a gente sabe que existe uma dificuldade financeira, né? A gente comentou aqui sobre isso, né? Pegando o exemplo do Botafogo, que contratou o Luiz Henrique, que entregou títulos, né? Mais de 100 milhões, Almada, da mesma forma, mais de 100 milhões não é o caso do Vasco. Por exemplo, né, como o Palmeiras está fazendo aí com o Vitor Roque, fez com o Paulinho, não é o caso do Vasco. O Vasco pagou 9 milhões no Lloyd Augusto, me parece. Isso, no atual momento da bola, nossa, é como eu chegar ali agora no depósito e comprar uma caixa de latão. A realidade é essa. A verdade é essa. Você paga 9 milhões num jogador hoje é como o Thiagão ir ali e comprar uma caixa de latão para assistir Vasco e Santos no domingo. A realidade é essa. Mas como errou com o Jean Davi no ano passado, o Jean Davi foi o quê? 10 milhões? Aí mais 9 no Lloyd Augusto, já soma aí 19 milhões, sabe? Aí já come. Mais 10 no Maxime, 29 milhões, sabe? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o Adson, né, que voltou a atuar nesse jogo treino contra o Boa Vista, mas tá aqui, ó. Adson não deve começar como titular contra o Santos. Isso é muito claro, né, família vascaína, mas eu peguei aqui essa notícia pra gente trocar uma ideia sobre o lado direito, né, porque eu até debati aqui com vocês recentemente a questão do Lloyd, que eu começaria o jogo com ele de titular, e muita gente me criticou. Teve um amigo que comentou, cara, foi muito bom o comentário. Ele, cara, você não vê o que você fala? Não é possível, você edita o vídeo no mudo. Pô, eu achei excelente esse comentário. E aí teve outro também, acho que foi o Rui, né? Sempre tá comentando aqui nos vídeos, ele falou, pô, Thiago, pelo amor de Deus, o Lloyd não dá. Mas assim, família vascaína, não é que eu discorde dele não, tá? Porque assim, entendo que o Lloyd realmente tem as suas limitações. Mas se é pra testar o jogador, início do Campeonato Brasileiro. E aí, dentro das características dele, de chegar no fundo, de cruzar, você consegue, né, também potencializar o Verratti. Eu não gostaria de ver o Vasco no domingo com o Ryan jogando ali, sabe? Eu acho que isso que vai acontecer. E aí, esse amigo até comentou, então bota o Garré ali, Coutinho de meio armador. Também acho uma possibilidade, também gostaria dessa ideia. Mas aí eu tô tentando trabalhar com as ideias do Fábio Carille, que gosta de um ponta mais construtor, que já é o Nuno, e aí ele gosta de um cara para atacar o espaço, para invadir a área, que aí é o Ryan ou o Lloyd Augusto.
Você entende? Esse é meu ponto de vista. Mas assim, Thiagão, então, sua ideia. Eu iniciaria o jogo, então, com o Garré, aqui pelo lado direito, Nuno pelo lado esquerdo, Coutinho e Verratti, sabe? Esse também seria o meu time aí, tentar ter posse de bola, né? Ter uma dinâmica ali de passes, ser um time realmente tentando fazer essa bola chegar no Verratti, até porque você tem alguns lances do Garré, que, né, os vídeos que a gente assistiu, que ele faz esse corte, né, pro meio do campo, trazendo e faz alguns cruzamentos interessantes, e aí o Verratti pode se aproveitar nesse sentido, família. Uma outra resenha que a gente tem aqui é sobre o Payet. Tá aí, ó. Ainda sem acerto, Payet deve fazer no máximo mais 11 jogos. Para complementar, tá aqui, ó. Garré passa a ser o reserva imediato de Felipe Coutinho. Payet vira a terceira opção para a posição. E acho que não tem nem o que debater, questionar em relação a isso. Né? Na minha visão, o Payet nem deveria entrar mais. Né? Thiago, é uma falta de respeito. Então, cara, faz um jogo aí de despedida, bota ele, sei lá, numa partida, minutos finais, e não é de respeito não, sabe? É de entender que você tem um ano pela frente, você não conta mais com o jogador. Por que você vai colocar o Payet? Por exemplo, contra o Santos. Tá ali, jogo difícil, não sei o que, Coutinho saiu, Payet. Pra quê? Pra quê? Você é um cara que não tá rendendo nada, absolutamente nada. Eu vi uma galera destacando que ele até tá mais magro, né? Parece que voltou a se cuidar em relação à parte física, mas vai jogar no Vasco até maio. Não tem cabimento você colocar o Payet contra o Santos, contra o Melgar. Mas, poxa, se ele tivesse entregando alguma coisa, aí é uma outra resenha, que não é o caso. Payet nessa temporada jogou 15 minutos contra o União Rondonópolis. E aí a galera fala que eu falo besteira, que eu só falo merda, mas, poxa, veio uma galera aqui falando que o Payet tinha que ser titular. Por causa dessa partida, por causa desse recorte. E isso é absurdo, família. Família, até pedir desculpa pra vocês que tá tendo uma obra aqui, né? Estão fazendo um telhado justamente aqui na minha janela aí daqui. E aí vocês vão ouvir uns batuques aí, mas faz parte. Queimados Futebol Clube. Seguindo aqui, pra gente falar sobre uma entrevista, né? Que eu nem destaquei aqui no início do vídeo, do Tietê, falando sobre o Felipe Coutinho e também sobre a Sul-Americana. Se liga só. O Coutinho, eu brinco com ele, brinco bastante com ele. Ele é na dele também, é mais quieto, assim. Eu chamo ele de Pequeno Príncipe aqui. Aí alguns já chamam também. Pronto. Mas, pô, já fui na casa dele. Eu vou me entrosando, né? Deu a brecha. Pô, é um cara que eu tinha uma admiração muito grande. A gente tem a mesma idade, mas desde de criança, assim, na base, você procura saber quem são os jogadores, assim, que são mais falados, né? De destaque, assim, e tal. Eu tinha ele, tinha Neymar, entre outros, né? Falar só dos dois. E aí, pô, eu converso muito com ele, brinco com ele, ele fica falando que eu tô zoando ele, porque eu falo, pô, já te acompanhava desde criança. Mano. Ele, como você tem a mesma idade? Eu falei, acompanhava, vou fazer o quê? Ia jogar o campeonato, sabia que ele tava, ou alguma coisa assim, e era um dos mais falados. Eu sei a carreira dele de trás pra frente, eu brinco com ele nos clubes, ele fica zoando. A gente toma um chimarrão lá junto, às vezes também, aí tem os times, né? Mas chimarrão vocês? Ele gosta, também gosta. Acho que aprendeu com os gringos, né? Eu fui na época de Palmeiras, assim, tinha o Lucas Barrios lá que vivia pra cima e pra baixo com o chimarrão, aí foi acostumando, eu gosto de tomar também. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Pô, a gente vai jogar Sul-Americana, né? Opa, viu? Por que não sonhar? Acho que é o que eu sempre falo, a gente tem que ter algo pra gente se pautar e desejar. E caso não aconteça, que é o que conversa também na terapia, essas coisas que a gente conversou da outra vez. Né? Eu tenho que ter um alvo, né? Pra que eu me paute e olhe sempre pra estar no nível mais alto ali, mais perto daquilo. Mas se caso não aconteça, não tem que ser algo pra que eu me frustre, né, também. Mas o sonho... Entendi, concordo. Pequeno Príncipe, é isso. Joga demais. Felipe Coutinho joga demais. Thiago, mas ele não tá jogando dessa forma que você tá falando, não, né? Sim, claro que não, mas ele vai começar a contribuir da forma que eu estou falando. Eu aposto nisso. Eu sei que você comenta aí, tu acha que eu não vejo os comentários. Coutinho é bagre, Coutinho não joga mais nada, Coutinho é aquilo, Coutinho é isso. E, cara, vocês não vão me convencer. Eu tô uma certa esperança em relação ao Felipe Coutinho esse ano, porque já me pediram esperança para ter esperança com o Zé Gabriel, Neto Borges, Ribamar, Morato, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá. Não pode criticar, não. Não, que isso, estão representando a camisa do Vasco. Faz isso não, Fábio Torres, Manga Escobar, entre outros. Eu não posso ter esperança no Felipe Coutinho? Tem alguma coisa, até falei errado, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Vai entregar, vai parar de se lesionar e vai entregar. Família vascaína, em relação ali à Sul-Americana, a gente, né, no momento em que o Vasco contratou o Tietê, todo mundo pensou nisso, né? Todo mundo pensou. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seus tios, todo mundo pensou nisso. Caraca, será que o Tietê vai tirar essa urucubaca da gente pra gente ganhar alguma coisa? Porque por onde o Tietê passa, né, conquistou. Eu acho que somente no São Paulo, né, que não, cara, ou ele conquistou lá o Campeonato Paulista, ele tava lá com o Crespo, não sei, eu acho que no São Paulo, vocês podem me corrigir, ele não ganhou nada não, no São Paulo não.
no Botafogo, no Palmeiras, no Galo, claro, né? No Galo, no Palmeiras e no Botafogo, o Tietchan tinha time pra isso, né? A verdade é essa. Não dá pra gente também colocar no mundo da Disney, não sei, mas a gente fica nessa esperança aí, tá aí. Outro jogador que eu até esqueço, né, de comentar um pouco aqui com vocês, de comentar com vocês, mas é um cara qualificado e que também eu tenho muita esperança que vai nos ajudar no decorrer dessa temporada. E tá aqui uma matéria, né, um vídeo do canal Atenção Vascaínos, dizendo o seguinte, ó, Carille terá quase o time todo à disposição, mas ainda há dúvidas, né? E a gente sabe disso porque ontem até a gente debateu aqui que o Carille testou o Souza como um terceiro zagueiro, um volante, né, um volante ali a gente pode fazer, como é que é? Líbero, né? Que fala, né, família vascaína? Um primeiro volante que quando o Vasco tá sem a bola, fecha, e aí vira ali um terceiro zagueiro, eu acho que é isso, e quando o Vasco tem a posse de bola, dá mais liberdade, né, para os laterais. Isso não funcionou, o Vasco acabou perdendo para o Boa Vista, então eu acho que o Carille não vai testar isso, não vai pensar nisso para o jogo contra o Santos. Então eu espero, assim, já falei aqui o meu time, né, com vocês, mas de repente ele vai levar a campo Jardim, João Vitor, Lemos, PH e Piton, Hugo Moura e Paulinho, Coutinho, Ryan, Nuno e Verratti. Eu acho que é esse o time que o Carille vai começar contra o Santos, na minha visão. Eu não sacaria o Freitas, continuaria ali com o Freitas, e aqui pelo lado direito eu gostaria realmente de uma mudança ali. Poderia ser o Garré, mas no conceito do Fábio Carille de jogar com um ponta armador e um ponta mais agudo para atacar espaço, né, nesse caso seria o Lodge. Então vamos ver aí o que o Carille pretende. E aí eu finalizo aqui o nosso vídeo, voltando no início do vídeo, né, em relação ao nosso momento, as cobranças que o Pedrinho tem recebido aí, a galera esquece um pouco do momento em que o Vasco se encontra, no momento em que o Pedrinho assumiu ali, né, o controle do Vasco. A gente foi vendido para uma empresa que não tem dinheiro, que está nos Estados Unidos, toda hora sai uma matéria de um escândalo sobre esses caras e a galera esquece disso e só vive o momento. É incompetente, é isso, é aquilo. Por exemplo, né, o Vasco tem um time, né, até o ano passado, não sei como é que tá esse ano, que era a quinta folha, sexta folha do Brasil. Time esse, cheio de carências, você precisando reforçar, só que a 777 colocou uma penca desses jogadores aí e não pagou. Então o Vasco ainda tem que pagar esses atletas e ainda reforçar o elenco. E ainda, né, atacar as dívidas que o Pedrinho tem essa ideia aí, família vascaína. Então não é um processo fácil, não é um processo tranquilo e a gente tem que ter o entendimento que isso leva um certo tempo. Mas tem que ter um investidor, tem que ter dinheiro e isso também demanda tempo. Porque se você correr como o Salgado fez, olha o que aconteceu. Né? Cadê o dinheiro? Cadê os investimentos? Cadê os títulos? Cadê a estrutura? Cadê jogadores? Só 350 milhões de dívidas, né? Aumentaram a nossa dívida em 350 milhões. Então tem que correr realmente. Você tá certo, você vai me convencer que você tá certo. E aí, família, olha só a resenha aqui do BTB Esportes em relação à SAF do Fluminense. Um estudo do banco BTG Pactual estimou que a futura SAF do Fluminense pode valer 850 milhões, com a possibilidade de um investimento de 270 milhões ainda neste ano. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim do Globo. O levantamento, aponta que o clube receberia um aporte total de aproximadamente 50 milhões destinados a contratações e a quitação de dívidas. Metade desse valor entraria já em 2025, enquanto o restante seria pago em duas parcelas, uma maior em 2026 e a outra em 2027. Com essa proposta, a SAF teria controle sobre 60% do futebol tricolor. Aí segue aqui, ó. O estudo também sugere que o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, assuma o cargo de CEO da SAF. O plano prevê um contrato de 5 anos, renovável por mais 5, com um salário mensal e bônus anuais atrelados ao desempenho do time. Embora o documento não revele os valores exatos, especula-se que Mário possa receber cerca de 250 mil por mês. Esses detalhes devem ser apresentados ao Conselho Deliberativo do Fluminense em reunião marcada para 14 de abril. No nosso caso, o que aconteceu? A gente tinha um CEO na gestão Salgado, né, o Luiz Melo, que participou da venda do lado do Vasco, né, tentando, claro, a gente entende, buscar o melhor para o Vasco. Logo depois,
ele começa a trabalhar na 777. É uma coisa assim meio que estranha, né? Tanto que eu não sei se foi um certo teatro, o Salgado não gostou nada dessa questão aí, falou que foi uma questão até de, né, traição, que não tem cabimento nenhum, né? Nenhum, família vascaína. E aí você vê a SAF do Fluminense valia 850 milhões, 60%, né? Não tem tanto tempo assim, né? 26 e 27, os aportes, atacar as dívidas também, a ideia é muito difícil, né? E lá atrás, a gente tinha aqui uma pessoa que falava muito disso, né? Que era o Levinciano, que não era o momento para vender o Vasco, né? O Vasco em baixa, numa Série B, permaneceu na Série B. A ideia era organizar mais o clube, né? As finanças, estar numa Série A, e aí sim buscar o parceiro, porque a ideia não era buscar um salvador, e sim um parceiro, porque aí acaba que você cai nas mãos de, né, empresas como essa aí que o Vasco caiu. Mas como o próprio Jorge Salgado disse, né? Foi a única empresa que aceitou as condições do Vasco.